CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei, Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Marco, o que as acácias, as leucemas têm a ver com essa área de proteção de encostas aqui no Espírito Santo, hein? Fernanda, é um problema sério, que era uma solução da década de 80 e 90, virou um problema. Por exemplo, vou falar aqui de Vitória. Com aquela tragédia do Morro dos Macacos, na década de 80, a prefeitura montou um projeto para, de certa forma, para a sustentação das encostas de Vitória, em parceria com grandes empresas aqui do entorno de Vitória. E eles adotaram o seguinte sistema: reflorestar as áreas de encostas que estavam sem vegetação, por causa do problema da erosão, do desmoronamento, do assoreamento, da tragédia que tinha ocorrido. E outros pequenos acidentes geológicos que ocorreram até a década de 80. Fazer a sustentação das rochas com uma estrutura de colunas, vigas, a coleta de lixo passou a ser diária e a drenagem. Só que... Até então estava ok, né? Estava tudo ok. Uhum. O uso dessas espécies, especialmente a leucena, que é uma espécie da América Central, e as acácias, que são australianas, a acácia auriculiforme, né? Que é a principal, e, quer dizer, foram trazidas para cá porque crescem muito rápido, desenvolvem rápido, fecha a área rapidamente, sustenta o solo. O projeto até então estava ok, só que teria uma segunda fase. Qual era a segunda fase? A retirada gradual dessa vegetação e a substituição por espécies nativas da Mata Atlântica. Não aconteceu a segunda fase. Só ocorreu a primeira. Né? Pois é, esse é um problema do Brasil, né? A falta de continuidade dos projetos. Os projetos acabam parando na metade ou no início, não tem um planejamento a médio e longo prazo. Isso vem causando danos. E o que essas plantas... O que ocorreu? Elas se desenvolveram muito. As leucenas, elas lançam chuvas de sementes através de suas vagens secas, é um fruto seco. Chuvas, se você for ali no aeroporto, tem, nas encostas, no meio da Mata Atlântica, quer dizer, elas lançam chuvas de sementes e vai germinando e ela realiza um processo chamado amensalismo. É uma relação ecológica onde ela lança toxinas que acabam matando outras plantas. E também, como ela cresce rápido, ela vai sombreando o ambiente, vai fechando o ambiente, e as outras espécies acabam morrendo, acabam não se desenvolvendo naquela região. Então nós temos hoje na Fonte Grande, nós temos hoje em Vila Velha, em Jacarenema, eu estava observando há poucos dias, aqui no aeroporto, tinha muito naquele final da praia de Camburi que foram retiradas com muito zelo, porque além de você retirar as espécies, você tem que fazer a coleta dos brotos, das sementes que brotaram e retirada também das sementes que estão ali no solo, que vão brotar daqui a alguns meses. Uhum. As acácias são duas espécies, a acácia manjo e a acácia auriculiforme. As duas são australianas. Também lançam chuvas de sementes, provocando danos ao meio ambiente, porque vai eliminando as espécies nativas da Mata Atlântica. Então, um problema que foi solucionado, que é a cobertura vegetal nas encostas, e de certa forma ajudou bastante, você não vê mais tragédia na Grande Vitória, ocorreu há alguns anos atrás ali na Barão de Monjardim, um desmoronamento de uma pequena pedra, mas que não levou dano nenhum a não ser material. Quer dizer, nós perdemos 32 pessoas naquela época, então foi importante no momento. Naquela época do Morro do Macaco? Morro do Macaco. Eram mudas disponíveis. Mas teve um desmoronamento também que atingiu aquele restaurante no centro de Vitória. Isso, esse que eu estou falando, na Barão de Monjardim. Mas foi de pequenas proporções em relação ao que ocorreu no Morro dos Macacos. Uhum. Por quê? Vitória está consolidada, a parte de drenagem, a sustentação das rochas, a coleta de lixo. Por que a coleta de lixo é importante? Você fazer diariamente, com exceção do domingo. Por quê? Porque o lixo acumulado nas encostas, ele funciona, ele vai pesando e ele
transforma em um processo de avalanche. Quando ele desce, ele Sim. leva tudo. Leva o solo, leva as rochas, as casas. Então é um problema sério. Por isso que quem mora em encosta, coloque o lixo no horário certo da coleta. Você tem os coletores, nós temos coletores, inclusive alpinistas aqui em Vitória, treinados, porque as pessoas acabam jogando lixo na encosta e não tem como coletar ali. Então tenha bastante cuidado que você está preservando o seu bairro, a sua localidade. Então é muito importante colocar o lixo no lugar certo, de preferência próximo do horário da coleta, que é uma coleta mais difícil também. A drenagem continua sendo feita, precisa melhorar, precisa avançar. A sustentação das rochas que as prefeituras estão adotando muito com esse fundo cidade, estão utilizando muito para sustentação, muro de arrime, drenagem, tem feito muito essas obras no Espírito Santo, em áreas de encosta. O Espírito Santo tem muita declividade, né, Fernanda? Porém, essas espécies viraram um problemão, um problema ambiental de relativa gravidade e precisam ser retiradas, mas tem que ter um projeto, tem que ter uma ação política, uma ação técnica e coragem, vontade política de fazer. E substituindo aos poucos, com um projeto bem elaborado, você vai criando clareiras, vai plantando espécies da Mata Atlântica, talvez em áreas menos vulneráveis. À medida que essas espécies vão crescendo, você vai retirando, numa segunda fase, o restante da vegetação. Então, você vai consolidar, inclusive esta sombra das leucenas ajudam bastante também no processo de fototropismo. Olha que palavra interessante. O que é isso? Fotoluz. Tropismo, crescimento. Então as espécies de Mata Atlântica vão crescer em direção à luz. Por isso que árvore em floresta é retinha. Já reparou? Você pega aquela mesma espécie, você planta numa área livre, ela fica toda tortuosa. Por causa do vento. É por causa do vento, por causa da disponibilidade, às vezes, de iluminação lateral. Então, mas na floresta, não. Ou ela cresce, ou ela morre. Existe uma competição. Então, de repente, estes ambientes, com um bom planejamento, favorecem o crescimento das espécies nativas da Mata Atlântica, espécies de restinga, em áreas de restinga. Tem muita leucena na restinga. Aqui em Camburi, na unidade de conservação que tem dentro do aeroporto, é praticamente leucena e acácia. Então, parte daquilo que foi plantado e parte daquilo que se multiplicou, como você explicou, da chuva de sementes. Chuvas de sementes. Ela vai espalhando. Aqui perto da ponte de Camburi, tem 2 pés de leucenas imensos ali. Pouco tempo eu fiz até um videozinho falando sobre essas leucenas. Ali naquele Iemanjá, ali naquele pier da Iemanjá, também tem algumas leucenas. Então a prefeitura, essas árvores que estão isoladas, acabam plantando, espalhando sementes. Sim. Tinham que ser retiradas, talvez até inicialmente serem retiradas. Em alguns casos seriam substituídas, em outros casos elas estão em áreas que podem ser retiradas até com uma certa urgência, Fernanda. É muito importante. Ouvinte querido aqui, o Léo, lembrando que a tragédia do Morro do Macaco completou 40 anos. Janeiro de 1985. 85. Tá? Você vê que ela foi muito significativa. As prefeituras da Grande Vitória, principalmente a Prefeitura de Vitória, tomou uma atitude muito importante, positiva, porém faltou a segunda etapa. Então, atenção, gestores, né? E o Marcos perguntando o seguinte, essas espécies que foram colocadas em centros urbanos, elas prejudicam a Mata Atlântica existente? Prejudicam porque elas têm muita facilidade de espalhar sementes, germinar, vai sombreando, vai liberando toxinas, vai liberando substâncias e elas são muito agressivas, elas acabam ocupando o espaço das espécies nativas, que são, por isso que elas são chamadas de espécies invasoras, exóticas invasoras. Muito bom. Pelo YouTube aqui nós temos o Setembrino, diz que está acompanhando o CBN Vitória, sabe de onde? De Aracruz. Seja bem-vindo, Setembrino, a nossa transmissão no YouTube, viu, gente? Para quem chegou agora, além de todos os nossos canais já disponíveis, tem
o site da CBN, tem o dial da rádio, eu vou repetir aqui todos os acessos para vocês. Pelo site você assiste e ouve no cbnvitoria@redegazeta.com.br. Não, esse é o e-mail, gente. cbnvitoria.com.br, o outro é o e-mail, viu? Pelo site, pelo aplicativo. Na lojinha de aplicativo você pode baixar iOS e Android. E agora tem transmissão pelo YouTube. Acessa lá YouTube, a Gazeta ES. Já deixa um sininho lá para te lembrar que CBN Vitória está começando pontualmente às 9h30 da manhã, assim como eu já tenho o Eduardo, o Setembrino, o Hélio e vários ouvintes conversando conosco também pelo YouTube. Gente, sejam muito bem-vindos a essa nossa transmissão. Vocês conseguem ver o Marco Bravo aqui, o nosso comentarista de meio ambiente, e interagir conosco também por todas as plataformas, porque também tem o WhatsApp, né, Patrícia? A pergunta do Marcos, inclusive, do WhatsApp. Exatamente, Fernanda, 992994297. O Marcos pergunta se essas espécies que prejudicam o meio ambiente local nos centros urbanos, essas plantas que foram colocadas, elas chegam a afetar a Mata Atlântica que existe aqui no Brasil? Sim, aqui no Espírito Santo, né? Com certeza. Com certeza. Vão ocupando espaços onde as espécies nativas da Mata Atlântica, espécies de restinga, que é um ecossistema associado à Mata Atlântica, né, deveriam ocupar. Então, quer dizer, vão sombreando, vão liberando sementes, vão germinando. Então, onde você tem um pé de leucena, vai olhar o entorno. Tem muita muda de leucena. É isso sementes aí. que germinaram. Ô Marco, isso em todo o estado a gente tem essa situação? Olha, espécies diferentes da Mata Atlântica que foram implementadas como uma solução ali, que tinha que haver uma transição, porque a raiz dessas plantas, ela de certa forma, elas seguram a terra, né? Seguram, são importantes num determinado momento. Hoje nós temos espécies de Mata Atlântica de crescimento rápido. Talvez na década de 80, 90, por facilidade de obtenção dessas mudas que vieram lá de Linhares, que chegaram de um grande viveiro de uma empresa de mineração aqui do Espírito Santo, a facilidade da obtenção das mudas, o crescimento rápido. Então foi um momento diferente. Porém, hoje nós temos pesquisas avançadas, nós temos espécies de Mata Atlântica de crescimento rápido que podem substituir e, de certa forma, o dano ao meio ambiente será muito menor, né, Fernanda? Então, essas espécies, aos poucos, devem ser retiradas. Primeiro, retirar essas isoladas. Ali, por exemplo, esse que eu falei da entrada da ponte. Você tem um monte de árvore grande de leucena e de acácia espalhado pela cidade. Então, essas aves também lançam chuvas de sementes, sem ser as que estão nas encostas. São 12 morros de Vitória com leucenas e acácias, Fernando. Meu Deus. E aí, prefeitura, a gente aguarda aí um posicionamento de vocês, tá? Isso. Sobre o que tem de fato de planejamento urbano, porque tem um plano, né, de arborização sendo desenvolvido pela cidade, Vila Velha também. Vitória tem um plano municipal de arborização da década de 90. Ele foi atualizado tem uns 5 anos, né? Quer dizer, foi atualizado, com certeza lá no plano prevê a retirada dessas espécies exóticas, espécies também tóxicas, venenosas, tinha muito em Vitória, eles retiraram. Nós fizemos um trabalho aqui, um comentário aqui, a prefeitura acabou nos ouvindo e retirando boa parte das alamandas. O Alberto, né, já está fazendo um contato aí com a prefeitura. Das espirradeiras, que eram plantas altamente venenosas, que devem ser retiradas. Vamos para o Repórter CBN com o carinho do César Camilo. Está nos ouvindo em Governador Valadares, Minas Gerais, e disse: gostando dessas aulas, Marco? Me lembro o tempo de escola, quando a gente aprendia sobre biologia, sobre ciências, né? E principalmente quando se fala de Mata Atlântica, que é um defensor da Mata Atlântica nos ouvindo, viu? O Marcos também diz que está no WhatsApp, mas está no YouTube conosco, viu? Ele está mandando a mensagem pelo WhatsApp, mas está nos assistindo pelo YouTube. Fale, Patrícia. Nós temos também pelo YouTube, Fernanda, o Jorge Luiz dando bom dia pra gente, o Ian Oliveira falando bom dia, vamos juntos nessa conversa boa de quarta-feira, e o engenheiro Marcos de Jesus, bom dia, mais um de Aracruz, aqui estamos trabalhando no controle de acácia nas propriedades rurais. Olha que legal. Tem projetos sendo executados aí. Muito bom. Tem Repórter CBN chegando, daqui a pouquinho mais um giro de notícias com os nossos repórteres. Sua participação também é muito bem-vinda no YouTube, na rede social, @CBN Vitória, ou então pelo nosso WhatsApp 992994297. Falo já na sequência também, gente, sobre veículos roubados e furtados no Espírito Santo. Marco,
Até quarta que vem. Até quarta-feira, um grande abraço a todos os ouvintes. E agora o pessoal no YouTube, a gente fica super feliz com a presença de vocês. Vamos participar, façam perguntas, questionamentos. Estamos aí abertos, inclusive a sugestões de temas, de novos temas. Muito ok? obrigada. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.